para analisar, Mariana, justamente o que foi apresentado hoje pelo presidente Bolsonaro e também ali os ministros, nós vamos conversar agora com o economista Gilberto Braga. Olá, professor, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo tranquilo? Professora Cristina falava justamente aí de onde vai sair esse dinheiro, né? O espaço fiscal, havia uma grande preocupação de furar-teto, como fazer esse programa e, ao mesmo tempo, manter a responsabilidade fiscal. O mercado, evidentemente, acompanha atentamente tudo isso. Como é que o senhor avalia aí essa saída econômica que o governo fará para conseguir conceder 50% agora, não mais Bolsa Família, mas por o Auxílio Brasil, professor? Olha, primeiro tem dois aspectos, né? Eu acho que o mercado vai enxergar essa proposta pela velha parábola do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, por um lado, é muito positiva na medida em que você termina o auxílio emergencial e você já vem com o reajuste do antigo Bolsa Família, agora chamado de Auxílio Brasil, exatamente para colar o nome de Auxílio Brasil no anterior, que era o auxílio emergencial, embora não seja a mesma coisa, mas esse reajuste projeta que o valor que os beneficiados irão receber se mantém pelo menos em R$300. Então, esse é um lado positivo na medida em que é indiscutível o efeito econômico e necessário de se socorrer as pessoas em dificuldade, em vulnerabilidade social, e esse acho que é um lado bastante positivo da proposta do governo. O lado que o mercado vê com mais dificuldade é justamente a origem do recurso para financiar essa reformulação do programa social. Perdemos o contato com o professor Gilberto Braga, daqui a pouco ele retorna. Pois agora, não, voltou sim, professor? Pode concluir, por favor. Eu acho que o mercado vê com maior dificuldade a origem do recurso para financiar essa reformulação. Como a Cristina já comentou, o precatório ela é uma dívida do governo, só que é uma dívida que já estava parcelada. Então, o precatório, ele, dependendo do seu valor, impõe um fluxo de caixa, ou seja, um cronograma de pagamento, e este cronograma será ampliado de tal maneira que o governo só vai pagar dívidas até R$455 mil. Qualquer dívida de valor superior a esse patamar será diluída num prazo maior. Do ponto de vista financeiro, isso faz sentido na medida em que é necessário acomodar isso dentro do orçamento, ou seja, abrir espaço sem furar o teto, respeitando os limites da responsabilidade fiscal para financiar o programa social. Por outro lado, do ponto de vista de quem recorre dos seus direitos, de que teve esse direito reconhecido judicialmente, isso coloca sempre uma pulga atrás da orelha, uma dúvida com relação ao marco jurídico, ou seja, com relação a toda hora você mudar a regra e aí você espera receber dentro de uma determinada condição aquele dinheiro que você lutou tanto na justiça, e isso atinge tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e o governo ele é um mal pagador nesse aspecto, porque as dívidas elas são parceladas no mínimo, dependendo do valor, em 10 anos. As dívidas de maiores valores você recebe sempre por um prazo muito longo. Esse prazo será postergado, e sem contar no tempo que normalmente você já despende na justiça para ver esse direito reconhecido. Então, isso traz certa insegurança para o ambiente de negócio, que é mais uma vez o governo recorrendo a uma mudança de regra jurídica, e isso em meio a um procedimento paralelo de discussão de reforma tributária ainda muito confuso para o mercado, e esse aspecto acende um sinal amarelo para o mercado. Então, essa dificuldade política que o governo tem hoje em aprovar vai ter que passar pelo Congresso Nacional e não se espera que seja reprovado. O mercado acredita que esse programa de reformulação, pelo seu impacto... Muito bem, Cristina Gremel, o
Ministro da Cidadania, João Roma, ele afirmou que essa medida provisória ele busca ofertar todas as ferramentas disponíveis justamente para que esses cidadãos possam conquistar a sua emancipação. Você acredita, Cristina, nessa emancipação por meio dessas propostas previstas na SMP? Na verdade, eu entendo o que o ministro quis dizer e não acredito que a emancipação venha por meio do Auxílio Brasil. A emancipação vem a partir do momento em que o governo consegue resolver outras questões econômicas, como, por exemplo, a geração de emprego. A hora que a economia estiver mais acelerada, retomando aquela linha de subida que vinha retomando desde o governo Temer, né? Porque a gente está vindo de uma recessão de muitos anos, a pandemia veio como uma pá de cal em cima de um problema grave que a economia já enfrentava. Então, na hora que a curva começa a subir e novos empregos surgem, novas propostas de trabalho também, os próprios informais conseguem entrar no mercado de trabalho e ter uma melhora de vida, aí sim vem a emancipação. Aí aquela pessoa não precisa mais de um auxílio do governo porque ela, por conta própria, já consegue produzir riqueza e reverter isso em salário para sustentar a sua família. Então, é tudo muito interligado, né? O nosso entrevistado aí, com certeza, se puder falar mais, vai poder explicar essa questão do avanço econômico e o quanto isso pode ser salutar para a economia. O Auxílio Brasil, ele é realmente uma continuação do auxílio emergencial para dar um pouco mais de fôlego para essas famílias que já passavam necessidade, mas passaram tanta necessidade durante a pandemia. Obrigado, Cristina. Daqui a pouco você volta. Também o professor Gilberto Braga vai continuar conosco. Mas vamos voltar a Brasília agora para conferir toda a polêmica que tivemos antes aí desse anúncio. E quem traz as informações agora aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é o Antônio Maldonado. Olá, Maldonado. Oi, Marcelo, bom dia a você, Mariana, professor, e todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro foi até ali ao Congresso Nacional entregar essa medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa que vem para substituir aí o Bolsa Família, e de quebra contemplar mais alguns brasileiros que não eram contemplados pelo Bolsa Família, mas que receberam ali uma ajuda do governo federal por meio do auxílio emergencial. Então, a expectativa é que a partir de novembro, esse programa Auxílio Brasil já assuma aí a responsabilidade, tanto em relação àqueles que hoje recebem o auxílio emergencial, quanto também em relação àqueles que são beneficiários do Bolsa Família. Há uma expectativa, inclusive, do governo federal de que o aumento do Bolsa Família, do valor médio pago pelo Bolsa Família, seja de cerca de 50%, deve chegar ali a cerca de R$300. Esse é o planejamento da equipe econômica. Agora, quem vai decidir esse valor, qual vai ser o valor médio pago pelo Bolsa Família, vai ser o Congresso Nacional. Então, isso vai precisar ser muito bem articulado ali entre a equipe econômica e os parlamentares do Congresso para garantir que os parlamentares também não aumentem muito o pagamento desse benefício, causando prejuízo aí e mais descontrole das contas públicas. Então, agora entra em campo ali o ministro Ciro Nogueira, recém-possado ministro-chefe da Casa Civil, justamente para garantir essa articulação em favor do governo federal e a aprovação desse novo programa social ali nos moldes e nos valores com os quais trabalha a equipe econômica do governo federal. A confusão foi grande, correria, tanto para ir quanto para voltar, porque, afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro foi ao lado de ministros, pelo menos 8 ministros, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ministro da Educação, da Secretaria-Geral da Presidência, da Casa Civil, da Secretaria de Governo, da Cidadania, da Advocacia-Geral da União e da Economia. Todos esses ministros foram ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a pé, deixaram aqui o Palácio do Planalto e foram ali ao Congresso Nacional para fazer essa entrega simbólica da medida provisória ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a gente ainda está tentando confirmar essa informação, a PEC que trata dos precatórios, ali, a alternativa encontrada pelo governo federal, para facilitar um pouco o manejo das contas públicas no ano que vem, que é essa PEC que adia o pagamento, parcela o pagamento de precatórios por parte do governo federal. Essa, segundo o presidente Jair Bolsonaro, deve chegar ao Congresso mesmo apenas no período da tarde. De qualquer forma, a expectativa é que as duas matérias avancem no mais rápido possível. Na volta aqui para o Palácio do Planalto, a gente questionou o presidente da República sobre a votação amanhã da PEC do voto impresso. O presidente virou para os jornalistas, soltou um palavrão, agredindo a imprensa, mas a gente não sabe exatamente, não pode cravar exatamente que foi
para os jornalistas, mas de fato ele foi questionado sobre a PEC do voto impresso, sobre como ele acha que seria o resultado dessa votação, virou em direção a um dos jornalistas que fez a pergunta e xingou esse jornalista. Então, é o presidente que parecia estar tranquilo em relação a essa possibilidade. Hoje de manhã ele inclusive reconheceu a possibilidade de que a PEC seja rejeitada no plenário da Câmara na votação que deve ocorrer amanhã. Depois aqui, então, questionado por jornalistas nessa caminhada entre o Congresso aqui e o Palácio do Planalto, não quis responder sobre a questão. Uma baita confusão, um bom início de semana para a gente que cobre política aqui em Brasília e uma semana que promete por aqui, viu, Marcelo e Mariana? Sem dúvida, hoje é só segunda-feira, né, Marina? Teremos aí os outros capítulos aí de toda essa situação, uma semana que promete ser muito agitada. Professor Gilberto Braga, como disse o Maldonado, né, o assunto, nós estamos aí no ano véspera de eleição, né? O ano que vem, então, 2022. Então, como disse o Maldonado, o governo fez a sua proposta, ela vai ser apreciada agora pela Câmara, depois pelo Senado. Quando nós tivemos a questão do auxílio, o Congresso aumentou o valor do auxílio, chegou a R$650. Professor, todos que estavam nessa reunião citaram responsabilidade fiscal. O Paulo Guedes foi juntamente com o presidente para reforçar que tudo vai ficar dentro ali da responsabilidade fiscal, não haverá teto fiscal rompido, portanto. Como é que o senhor analisa, como é que o mercado analisa essa questão política dessa proposta aí e as possibilidades ali do Congresso de fato ampliar inclusive esse valor, professor? Como é que o mercado avalia essa proposta ligada justamente à eleição de 2022? Olha, eu acho que vai ser um grande teste e talvez o primeiro grande round da sucessão presidencial do ano que vem. Porque não há dúvidas, ninguém tem qualquer tipo de questionamento de que o Congresso vai tentar aumentar o valor, como já fez em todas as outras propostas de auxílio ou de pagamento governamental à população. Então é muito provável que nós tenhamos várias emendas a essa PEC e a sua tramitação seja aí já um termômetro do que poderá acontecer no ano que vem. Obviamente que o auxílio Brasil ele terá uma grande importância para o presidente Bolsonaro na sua recuperação de imagem, nas pesquisas de opinião perante o eleitor. Para o Bolsonaro não é ruim que o valor fosse maior. Obviamente, quanto maior o valor, maior a capacidade eleitoral de angariar simpatia, porém falta recurso. Então, o que se espera e que vai se analisar é que, caso esse valor seja de fato aumentado, o mercado espera que, em prol do equilíbrio fiscal, o Congresso também diga de onde vai sair o dinheiro, porque é muito fácil cumprimentar com o chapéu dos outros. Então, se o valor aumentar além daquilo que o governo está propondo na segunda PEC, que é do parcelamento das dívidas judiciais, é preciso dizer o seguinte: se não vai ser 300, vai ser 350, 400 ou qualquer outro valor, onde é que vai cortar a despesa para sobrar dinheiro para cobrir essa diferença? Eu acho que é isso que o mercado vai analisar e isso já sinaliza talvez a primeira disputa com relação a sucessão do ano que vem. Cristina, professor, nós continuamos juntos aqui, mas antes nós vamos rodar uma reportagem, porque durante o evento de hoje o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a votação de duas propostas que nós vamos acompanhar para que vocês comentem posteriormente. São duas propostas, na verdade, que chegam no dia de hoje. Agora a MP, mais tarde, uma PEC, que basicamente visa dar transparência e responsabilidade aos gastos, aí incluído o viés social do nosso governo. E esse viés social muito debatido com a Flávia Arruda e com o Ciro nesses últimos dias, bem como com o João Roma. Tem a ver com o Bolsa Família. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então nós não podemos deixar desassistido exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem
vem adotando, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível, no mercado de trabalho. Muito bem, Cristina Grêmio, nós temos então esse novo Auxílio Brasil, que nós já comentamos aqui, e nós temos também a afirmação do ministro Paulo Guedes, dizendo que hoje são beneficiados pelo Bolsa Família 14,6 milhões de pessoas e que passarão a ser beneficiados 16 milhões de pessoas, um incremento aí de então 1,6 milhões de pessoas a mais. Acredito muito, e gostaria de saber da sua opinião sobre isso, que por conta da pandemia, Cristina, esse número tenha aumentado tanto, né? Sim, a gente não pode esquecer que lá no início do pagamento do auxílio emergencial, o próprio ministro Paulo Guedes falava em 38 milhões de invisíveis que apareceram com a pandemia. Quem são esses 38 milhões de brasileiros que o ministro Paulo Guedes classificou como invisíveis perante o Estado, até então invisíveis perante o Estado? Manicures, jardineiros, o guardador de carro, o pipoqueiro que fica na praça ou na saída do teatro ou do estádio de futebol, são pessoas que trabalham, mas na informalidade e que ficaram imediatamente com zero de renda. De um dia para o outro, zero de renda, porque foram proibidas de ir para a rua, não havia mais também os eventos onde elas guardavam o carro, vendiam pipoca, enfim, faziam seus serviços, manicures, jardineiros, esses prestadores de serviço doméstico também foram impedidos de continuar trabalhando, então de uma hora para outra, apareceram na conta do Estado essas pessoas. A maior parte delas, né, então a gente tirando esse 1.600.000 de acréscimo aí do Auxílio Brasil agora, dos 38 milhões, então a gente tem ali 36 milhões e 600, voltam provavelmente para a informalidade, fazendo os serviços e nas atividades que já tinham antes e voltando a ter sua renda enquanto não conseguem um emprego formal, enquanto a economia não retoma a ponto de abrir vagas também para que esses 38 milhões sejam formalizados no mercado de trabalho. Mas tem uma parcela, esse 1.600.000 ali, que não consegue voltar, porque faliu, porque não conseguiu, o pouco recurso que tinha para trabalho não veio. Muitos são, eu imagino inclusive, cônjuges de pessoas que foram vítimas da Covid e que agora não teriam como de imediato assumir aquele pequeno negócio, aquele serviço que marido ou esposa faziam e que viraram arrimo de família. E tem também, a gente não pode esquecer, os jovens. Tem uma geração inteira que deveria ter entrado no mercado de trabalho e não entrou justamente porque a economia estava fechada. Esses não têm emprego e esses não são sequer informais. Então, realmente, começa a ter uma parcela nova de pessoas a serem olhadas pelo Estado. Eu acredito que é aí que estão os 1.600.000 brasileiros a mais que vão passar a receber o Auxílio Brasil. Agora, a gente precisa sempre lembrar que é preciso ter uma porta de saída. Então, o governo precisa, assim como governos anteriores também já deveriam ter feito, ele precisa sinalizar para essas pessoas o que se espera, por quanto tempo se espera pagar e o que se espera que aconteça ao longo dos meses em que o pagamento está sendo feito. Ainda nessa linha, né, que disse a Cristina, professor Gilberto Braga, muito se falou, né, quando havia oposição ao PT, dizia, quando se aumentava, né, o contingente que era beneficiado com o Bolsa Família, dizia o seguinte: olha, esse programa ele é necessário porque, de fato, como disse a Cristina, né, as pessoas não têm o que comer, ele vai ajudar muito, de fato ajudou muita gente, mas tem que haver uma porta de saída. E a comemoração tem que ser a redução desse volume que recebe, porque conseguiu, de fato, aí, com as suas próprias pernas, conseguir a sua fonte de renda. Como é que o senhor avalia agora, professor, ao aumento? Nós lembramos que sempre foi considerado aí um bolsa-voto, né? Quando havia oposição do PT, se falava o seguinte: ó, esse é um bolsa-voto. Principalmente na região do Nordeste e tal, nas campanhas, inclusive, se dizia o seguinte: o PT falou, olha, ele vai acabar com o auxílio emergencial. O adversário do PT sempre era, olha, eles vão acabar com o auxílio emergencial. E era uma moeda, de fato, aí, política que o governo de vez, de plantão, tinha. Professor, como é que o senhor avalia toda essa situação aí, dessa ampliação do auxílio e também, claro, a questão financeira? Bom, primeiro é bastante positivo a inclusão de mais pessoas dentro do programa. É preciso a gente lembrar que o Bolsa Família, assim como o Auxílio Brasil, ele, embora mantenha o nome de auxílio, ele não é um novo auxílio emergencial, ele é um novo Bolsa Família reformulado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é prioritariamente dirigido para as crianças e para os jovens. Ele não tem a função de amparar o desempregado. Em tese,
com o fim do período da pandemia, com o avanço da vacinação, com as medidas de reabertura econômica e de liberdade social, nós teríamos, portanto, trabalhar a questão do desemprego dentro do âmbito geral da economia e não mais dentro do programa de auxílio emergencial, porque era um programa para o período de emergência da pandemia que, em tese, o governo estima que vai se encerrar, e essa virada de chave ocorre a partir de novembro desse ano, quando o novo programa entra em vigor. Então, esse crescimento das pessoas assistidas, que foi mencionado pela Cristina, ele é fundamentalmente em cima de gestantes que passam a ser agora amparados pelo programa e que não tinham cobertura no atual Bolsa Família, a questão da iniciação científica, a questão da iniciação ao esporte, ou seja, são bolsas que serão pagas não simplesmente por você manter os filhos na escola, mas também para aqueles que se destacam em Olimpíadas de Matemática, em iniciação científica, que mostram aptidão para os esportes, e aí pegando um pouco de carona nas Olimpíadas que terminaram ontem. Então é um programa que ele expande o grau de inserção e de cobertura para esse público que, inclusive, amplia a idade, né? O Bolsa Família atual, ele parava em 15, 16 anos e agora ele vai com a possibilidade de financiar até 21 anos os filhos das pessoas elegíveis que estão atendendo aos requisitos mínimos de manutenção dentro do programa. Então, ele não corta de maneira abrupta naquela fase inicial do ciclo básico, permitindo que a questão educacional, científica e esportiva seja expandida até os 21 anos de idade. Perfeito. Muito bem, muito obrigada pela participação, Cristina Gremel, o economista Gilberto Braga, que estiveram aqui conosco para esse debate. Agradeço muito, infelizmente nós não temos mais tempo, senão esse debate se avançaria muito mais tempo, mas agora já são meio-dia, nós temos que encerrar aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pela participação de vocês.